Jesus orou este salmo para ter paz mental e receber direção de Deus. Talvez você tenha chegado aqui cansado de tentar orar e não conseguir sentir nada, cansado de buscar paz e encontrar apenas pensamentos confusos, medo, ansiedade, dúvidas. Há noites em que você deita tentando descansar, mas o silêncio da mente é o pior barulho. E talvez no fundo você só queira que Deus te diga uma coisa: vai ficar tudo bem. Mas e se eu te dissesse que Jesus também passou exatamente por isso? Que até ele conheceu o peso de uma mente cansada, o medo do amanhã e o silêncio de um céu aparentemente distante? E foi nesse momento, em meio à dor e à confusão, que Jesus orou um salmo que mudou o rumo da sua mente e reacendeu a voz de Deus dentro dele. Esse salmo é mais do que palavras antigas. É um código espiritual, uma chave que abre o espaço entre o medo e a fé, entre o desespero e a direção divina. Jesus não o usou como um ritual, mas como uma ponte. Porque quando a mente se agita, a alma não precisa de mais pensamentos. Ela precisa de um refúgio, e é exatamente isso que esse salmo é, um refúgio mental. Enquanto o mundo fala, ele te ensina a ouvir. Enquanto a ansiedade grita, ele te ensina a respirar. Enquanto o medo tenta dominar, ele te mostra como se entregar. Hoje você vai descobrir o salmo que Jesus orou para ter paz mental e receber direção de Deus. E talvez, enquanto você ouvir cada palavra, essa mesma paz comece a nascer dentro de você. Não como um alívio passageiro, mas como uma presença permanente. Este não é apenas um vídeo sobre oração. É um reencontro com o Deus que habita dentro do seu próprio silêncio. O Deus que não fala quando você grita, mas quando você se entrega. O Deus que acalma a tempestade de dentro antes de acalmar a de fora. Fique até o fim, porque o que Jesus descobriu naquele salmo pode ser a resposta que sua mente tanto buscava. O peso do silêncio, quando nem a oração traz alívio. Há um tipo de silêncio que não é paz. É o silêncio que pesa. Aquele que você sente quando dobra os joelhos, mas as palavras não saem. Quando tenta orar, mas a mente continua acelerada. Quando busca a presença de Deus, mas parece que Ele não está em lugar algum. É nesse ponto que muitos pensam que perderam a fé. Mas, na verdade, é aí que a fé está sendo purificada. Jesus passou exatamente por isso. Em momentos de profunda angústia, ele não encontrou conforto no barulho do mundo, nem nas vozes ao redor. Ele se retirava, buscava o silêncio. Não porque o silêncio fosse fácil, mas porque era o único lugar onde a alma podia ser confrontada e curada. Foi no silêncio que ele chorou. Foi no silêncio que suou sangue. Foi no silêncio que orou o salmo que lhe trouxe direção. Esse é o peso do silêncio. Quando Deus parece distante, mas está mais próximo do que nunca. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Ele cala as respostas para revelar o coração, porque há coisas que só o silêncio pode ensinar. A oração que nasce nesse estado não é bonita nem fluente, é sincera, é crua. É o grito que não se ouve, mas o céu entende. Muitas vezes, Deus permite esse silêncio para quebrar o ruído interno. Você quer ouvir a voz dele, mas está ouvindo tudo ao mesmo tempo. Suas preocupações, suas lembranças, seus medos, seus e se. O Espírito Santo não compete com o caos. Ele o transforma. Por isso, quando tudo parecer calado, não fuja. É nesse lugar de vazio que a presença começa a preencher. Jesus não fugiu do silêncio. Ele se ajoelhou dentro dele. E é ali, no ponto em que nem a oração traz alívio, que o milagre invisível começa. A alma começa a aprender a descansar. A mente se cansa de lutar e se entrega. O coração, exausto, para de pedir explicações e começa a buscar apenas presença. E é nessa rendição silenciosa que Deus sussurra, não com palavras, mas com paz. O peso do silêncio é o prelúdio da clareza.
O mesmo silêncio que confunde no início, guia no fim. E talvez seja isso que Deus está fazendo agora, te ensinando a ouvir o que o barulho nunca deixou. O salmo como espelho da alma, onde Jesus encontrou refúgio. Quando Jesus orava os salmos, ele não recitava palavras para preencher o silêncio. Ele mergulhava nelas como quem mergulha em si mesmo. O salmo era mais do que poesia, era espelho. Cada verso refletia uma parte da sua humanidade diante da grandeza divina. E é por isso que, mesmo sendo o Filho de Deus, ele usava os salmos como abrigo, porque neles encontrava uma linguagem para a alma cansada. Muitos imaginam que orar é falar com Deus, mas o salmo ensina o contrário. Orar é deixar Deus falar através de você. Quando Jesus pronunciava os salmos, ele não estava apenas pedindo, ele estava se lembrando de quem Deus era. A cada palavra, a mente se reprogramava. O medo perdia força. A alma, aflita, encontrava um ritmo diferente, o ritmo da confiança. O salmo funciona como uma ponte entre o coração humano e o coração divino. Ele traduz o que a mente não sabe dizer. É por isso que tantos sentem alívio ao lê-lo. Não porque entendem cada frase, mas porque a alma reconhece a voz de quem a criou. Jesus encontrou refúgio nesse eco divino. Ao orar, ele permitia que a palavra moldasse sua emoção, em vez de deixá-la dominar o momento. E é exatamente isso que acontece quando você ora um salmo com o coração aberto. A palavra deixa de ser letra e se torna presença. Você começa ansioso, mas termina diferente. Algo muda sem que você perceba, como se Deus estivesse alinhando por dentro o que você não consegue resolver por fora. O salmo não apaga o caos, mas redefine o que o caos significa. Jesus sabia disso. Por isso, nos momentos de maior angústia, ele não buscou um novo discurso, mas voltou à palavra que já o havia sustentado tantas vezes. Porque quando o medo cresce, a memória da fé precisa ser ativada. E os salmos são exatamente isso. Memórias espirituais de quem aprendeu a confiar em meio à dor. É por isso que o salmo é espelho. Ele mostra quem você é e quem Deus continua sendo, mesmo quando você esquece. Ele te revela vulnerável, mas também te lembra que há força em se render. Quando você ora, não está apenas falando, está voltando para casa. O mesmo refúgio que Jesus encontrou ainda existe hoje. Está nas palavras antigas que o Espírito Santo continua soprando no presente. Talvez você não precise de uma resposta imediata, só precisa olhar para esse espelho divino e deixar Deus te mostrar que a paz não vem de entender, mas de confiar. O princípio da calma interior. A paz começa antes do milagre. Antes de o milagre acontecer no mundo exterior, algo precisa acontecer dentro de você. Foi isso que Jesus entendeu ao orar o salmo que acalmava a sua mente e alinhava o seu espírito com o do Pai. Ele não esperou a tempestade passar para sentir paz. Ele encontrou paz no meio dela. Essa é a verdadeira sabedoria espiritual. Compreender que a calmaria não é o resultado da mudança, mas a semente que a provoca. Quando o coração humano está inquieto, a mente corre em busca de controle. Ela tenta prever, entender, resolver. Mas o que Jesus mostrou é que a paz não vem do controle, vem da entrega. Enquanto a mente busca respostas, o espírito busca presença. E é nesse encontro, entre o fim do esforço e o início da confiança, que o milagre começa a se formar. A calma interior é o campo onde Deus trabalha. Não é apatia, não é desistência. É a quietude que permite ouvir o que o barulho do medo abafava. Foi por isso que Jesus se retirava tantas vezes para orar. Não era fuga, era preparação. Antes de cada decisão, antes de cada passo, ele se afastava do ruído e voltava ao silêncio do Pai. Porque é impossível receber direção em meio à confusão mental.
O salmo que ele orava era como uma respiração espiritual. Cada verso, um convite para desacelerar. Cada palavra, um lembrete de que Deus ainda está no comando, mesmo quando tudo parece fora de controle. Essa prática não apagava a dor, mas a transformava em propósito. O caos deixava de ser inimigo e se tornava ferramenta. A paz que Jesus sentiu não era emocional, era espiritual. Ela não dependia de circunstâncias, mas de convicção. E é por isso que ele pôde enfrentar o sofrimento sem perder a serenidade. A mente calma não é a que ignora o medo, mas a que o atravessa de mãos dadas com a fé. Talvez você ainda espere por um sinal, uma resposta, uma mudança visível. Mas o sinal pode ser esse: Deus está tentando acalmar o seu interior antes de transformar o seu exterior. A ansiedade diz: eu preciso ver para crer. A fé responde: eu creio para ver. É nesse espaço de confiança silenciosa que o sobrenatural acontece. A paz que precede o milagre é a prova de que o coração já está pronto para recebê-lo. E é essa paz que Jesus veio te ensinar, não a que o mundo promete, passageira e frágil, mas aquela que brota mesmo quando tudo parece perdido. Quando a mente se aquieta, o Espírito fala. E quando o Espírito fala, o caminho se torna claro, mesmo que os olhos ainda não vejam. O mistério da repetição. Quando o Espírito se acalma pela palavra, há um poder espiritual escondido na repetição. Jesus sabia disso. Quando orava os salmos, ele não dizia as palavras apenas uma vez. Ele as repetia, meditava nelas, deixava que cada verso ecoasse dentro dele até que a mente se rendesse à verdade que a boca pronunciava. A repetição na dimensão espiritual não é vaidade, é alinhamento. É o processo de fazer a alma lembrar o que o medo insiste em esquecer. A mente humana é inquieta. Ela salta de pensamento em pensamento, revivendo o passado e antecipando o futuro. Por isso, Jesus usava o som da palavra como um marco de presença, uma âncora que o trazia de volta ao agora, ao encontro com Deus. Cada vez que repetia o salmo, ele estava reprogramando o próprio interior. A ansiedade se dissolvia, o corpo relaxava e o espírito encontrava espaço para agir. Essa repetição sagrada é o oposto do desespero. Quem repete em desespero está tentando convencer Deus. Quem repete em fé está se permitindo ser convencido por Ele. Jesus não repetia para ser ouvido, repetia para ouvir melhor, porque a fé vem pelo ouvir, e às vezes é preciso ouvir a mesma promessa até que ela penetre o coração ferido e se torne convicção. Quando você repete um salmo com intenção e presença, algo acontece. O ritmo da voz começa a sincronizar o coração. A respiração muda. O corpo e o espírito começam a se alinhar com o som da palavra. E, de repente, o que era só leitura se torna presença viva. O que era mente se torna fé. Essa é a diferença entre rezar e orar. Rezar é falar da boca para fora. Orar é repetir até que as palavras saiam do coração. Quando Jesus dizia o mesmo verso mais de uma vez, ele não estava preso a um texto, estava se libertando dentro dele. Porque cada repetição é como um golpe de luz contra a escuridão interior. E talvez seja isso que você precise agora: repetir até sentir, dizer até crer. Não porque Deus esqueceu de você, mas porque a sua mente precisa lembrar quem Ele é. O Salmo não é um feitiço, é uma ferramenta. Ele trabalha a fé enquanto o Espírito trabalha a alma. E é nesse ciclo entre palavra e presença que a mente inquieta começa a se aquietar. Jesus dominava o ritmo da oração. Ele sabia que a palavra não é apenas para ser lida, mas para ser absorvida. E ao repeti-la, ele nos deixou um segredo. A paz não entra pela razão, ela entra pela frequência da fé. Por isso, repita até sentir o coração calmo.
Porque a palavra de Deus não apenas muda o ambiente, ela muda o seu interior. O encontro com o Pai, o momento em que a mente se submete à fé. Há um ponto na oração em que as palavras cessam e o encontro começa. Jesus sabia exatamente onde esse ponto estava. Ao orar o salmo que lhe trazia paz, ele não buscava mais explicações, buscava presença. O salmo se transformava em uma ponte e do outro lado não havia respostas, havia o Pai. Esse é o verdadeiro poder da oração. Quando ela deixa de ser uma tentativa de controle e se torna um ato de entrega. A mente humana quer entender o porquê de tudo. Ela busca lógica, ordem, coerência. Mas a fé opera em outra frequência. A fé começa quando o entendimento chega ao limite. Foi por isso que Jesus se retirava tantas vezes para orar sozinho. Ele sabia que havia momentos em que o raciocínio não sustentava mais o propósito. Só a comunhão podia. No Getsemane, diante da dor, ele não disse, Pai, explica-me. Ele disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A oração é o lugar onde a mente se curva diante da fé, onde o controle dá lugar à confiança. Quando Jesus orava o salmo, não era para mudar a vontade do Pai, mas para se alinhar a ela. E é esse o segredo da verdadeira direção. Ela não vem quando Deus fala o que você quer ouvir, mas quando o seu coração finalmente ouve o que ele sempre disse. A ansiedade é filha da tentativa de controlar o incontrolável. Mas o encontro com o Pai dissolve esse impulso. O Espírito Santo acalma a mente e o medo perde o trono. A mente deixa de ser o centro e o coração passa a ser o altar. Nesse momento você não sente apenas paz, você se torna paz, porque o Espírito que habitava em Jesus começa a habitar em você também. Esse encontro muda tudo. O peso sai sem que você perceba. O tempo desacelera. O ambiente não muda, mas a forma como você o enxerga muda completamente. A fé reorganiza o mundo interior. E é ali, nesse instante silencioso, que a mente finalmente se submete ao Espírito. Não por imposição, mas por amor. É o momento em que a oração deixa de ser busca e se torna comunhão. O coração descobre que não precisa mais pedir, porque já está seguro. O que era desespero se transforma em rendição. E a paz, antes distante, agora se torna o próprio ar que você respira. Jesus orou para nos ensinar isso, que a mente encontra descanso não quando entende tudo, mas quando se rende ao Pai. Que a fé não começa quando tudo faz sentido, mas quando você decide confiar mesmo sem entender. E que a direção de Deus nunca é dada sob tensão. Ela surge quando o coração encontra calma. O desbloqueio da mente, quando o Espírito começa a falar. Existe um momento na oração em que tudo muda, não do lado de fora, mas dentro de você. É quando o ruído mental se desfaz e o Espírito Santo começa a se manifestar com suavidade. O mesmo Jesus que iniciou sua oração em agonia, terminou em descanso. Não porque o cenário mudou, mas porque algo dentro dele se abriu. Esse é o desbloqueio espiritual da mente. O instante em que o espírito assume o lugar do controle humano e a paz se torna o novo idioma da alma. Enquanto a mente luta, o espírito observa. Enquanto o pensamento tenta resolver, o espírito revela. Mas o espírito só fala em um ambiente de entrega. Por isso, o primeiro passo para desbloquear a mente é parar de tentar entender o que só pode ser discernido. O espírito não grita, ele sussurra. E quem está agitado não ouve o sussurro de Deus. Jesus, ao orar o salmo, criou dentro de si o espaço para esse sussurro divino se manifestar. É nesse ponto que as pessoas mais desistem da oração, quando não sentem nada. Mas é justamente aí que o milagre começa. Porque o silêncio que antes parecia ausência é o terreno onde o Espírito planta revelação. A mente tenta explicar a paz, mas o Espírito a distribui. E quando ele fala, não é com frases elaboradas, é com direção.
com clareza, com certeza interior. A voz do Espírito não compete com as vozes da ansiedade. Ela as silencia. Ela não traz respostas prontas, mas discernimento. De repente, aquilo que te confundia começa a se organizar dentro de você. Os pensamentos se alinham, o coração desacelera e o que era caos começa a ganhar forma. Essa é a linguagem do Espírito. Não gritar, mas ordenar. Jesus viveu isso intensamente. No auge da pressão, a oração transformou o peso em propósito. Ele entrou aflito e saiu decidido, porque quando o Espírito fala, a direção substitui a dúvida. E quando a direção chega, a mente se liberta. Não é uma voz audível, é uma convicção que nasce do fundo da alma e muda tudo. A forma de pensar, de sentir e até de respirar. Muitos chamam isso de intuição. Mas quem já viveu esse encontro sabe, é o próprio Deus dentro de nós. É o Espírito Santo agindo onde a razão não alcança. E a cada vez que você ora com fé, esse canal se torna mais nítido, mais sensível, mais forte. O desbloqueio da mente é o início da sabedoria espiritual. É o momento em que o medo perde autoridade e o coração passa a ser guiado não por lógica, mas por revelação. E talvez seja isso que Deus está te oferecendo agora. Não uma explicação, mas uma experiência. Porque a direção que você tanto busca não virá quando tudo fizer sentido, mas quando o Espírito encontrar espaço para te conduzir. Quando a mente se cala, o Espírito fala. E quando o Espírito fala, tudo dentro de você se alinha ao céu. A luz no meio do caos. O salmo como chave para enxergar o invisível. Existe um tipo de escuridão que não é ausência de luz, é excesso de medo. Ela distorce tudo o que vemos e nos faz acreditar que Deus se afastou. Mas Jesus sabia que até na noite mais escura, a luz ainda está presente, mesmo que invisível aos olhos. É por isso que, quando orava o salmo, ele não o fazia para mudar o exterior, mas para acender a luz interior. E é isso que o salmo faz. Ele ilumina de dentro para fora. Cada verso é uma vela acesa na alma. Jesus usava o salmo como quem segura uma lanterna dentro da mente. Não para eliminar a dor, mas para enxergar o sentido dela. Quando ele dizia as palavras do salmista, não estava fugindo da realidade. Estava reinterpretando-a à luz da fé. E é exatamente isso que o Espírito Santo quer fazer em você. Trocar a lente do medo pela lente da confiança. O caos em si nunca é o problema. O verdadeiro desafio é o olhar com que você o enxerga. O Salmo reeduca esse olhar. Ele te ensina a ver Deus no meio da dor, propósito dentro da perda, sabedoria por trás do atraso. Quando a luz do Espírito acende, você entende que o deserto não é punição, é direção. Que a demora não é negação, é proteção. Jesus via isso com clareza. Enquanto todos ao redor estavam tomados pelo pânico, ele mantinha a serenidade de quem sabe que o Pai continua no controle, mesmo quando o mundo parece desabar. Essa luz interior é a marca dos que oram de verdade, porque quem ora com o coração aberto não perde o rumo, mesmo quando o caminho está escuro. Talvez a sua mente ainda esteja cheia de sombras, dúvidas, pressões, lembranças, feridas. Mas há um ponto onde tudo muda. Quando a palavra entra, a escuridão perde espaço. O salmo é como um farol que guia a alma de volta à presença. Não é uma fuga do caos, é uma maneira celestial de atravessá-lo. Porque o caos não é o fim, é o berço de uma nova revelação. A luz de Deus não remove a noite, ela te ensina a caminhar dentro dela. E é nesse caminhar que o Espírito revela detalhes que antes estavam escondidos. Situações que pareciam confusas começam a fazer sentido. Coisas que te feriram se transformam em aprendizado. E o que antes era medo agora é fé. Jesus não esperou o dia amanhecer para confiar. Ele decidiu confiar.
E então o dia amanheceu. Essa é a diferença entre quem ora e quem apenas pede. Quem ora acende a luz antes do sol nascer. Quem confia vê o invisível antes que ele se torne realidade. O salmo que Jesus orou era o mapa dessa luz, um lembrete de que a escuridão não tem poder sobre quem carrega a presença dentro de si. E hoje, essa mesma luz quer acender dentro de você. Porque quando a palavra ilumina o coração, até o caos se torna caminho. A voz que cura, quando a palavra toca o coração. Há dores que nenhuma explicação alivia. Dores que não se resolvem com conselhos, nem desaparecem com o tempo. São feridas internas, invisíveis aos olhos, mas reais demais para serem ignoradas. Jesus conheceu esse tipo de dor, e é por isso que, quando orava o salmo, ele não o fazia apenas com a mente, mas com o coração. Aquelas palavras não eram recitadas, eram vividas, e é por isso que elas curavam. A palavra de Deus tem um som diferente quando encontra um coração quebrantado. Ela penetra onde nada mais chega. A mente tenta compreender, mas o espírito sente. É como se cada verso fosse uma gota de óleo derramada sobre a ferida. O salmista dizia: envia a tua palavra e sara-me. E foi exatamente isso que Jesus experimentou. A cura que nasce da presença, não da ausência da dor. Quando o coração está ferido, a tendência humana é endurecer, criar barreiras, se proteger, tentar parecer forte. Mas a voz de Deus não fala com o orgulho, ela fala com o quebrantamento. E é por isso que tantos ouvem, mas poucos escutam. A voz que cura só se manifesta quando o coração decide baixar as defesas. Jesus nos mostrou isso com sua vulnerabilidade. Ele chorou, ele se angustiou, ele pediu força. E foi nesse lugar de total entrega que o consolo chegou. O salmo se torna poderoso, não quando é entendido, mas quando é sentido. As palavras antigas carregam uma energia viva, são respiração divina. Quando Jesus pronunciava cada frase, o Espírito Santo se movia entre as palavras, preenchendo o vazio com presença. É o mesmo que acontece com você quando ora de coração aberto. A voz de Deus começa a tocar o que estava adormecido, curar o que estava ferido, reconstruir o que parecia perdido, e algo misterioso acontece. O corpo reage, a respiração muda, o peito, antes apertado, se expande. As lágrimas que pareciam fraqueza se tornam purificação. A dor que parecia castigo se transforma em comunhão. A voz que cura não é audível, é sentida. Ela fala de dentro para fora. A voz de Deus não grita, mas quando fala, o medo se cala. Ela não promete ausência de luta, mas garante presença em meio à guerra. E é essa presença que cura. Quando Jesus terminou sua oração, o sofrimento ainda existia, mas ele já não era o mesmo. A cruz não havia sumido, mas o coração, sim, havia sido restaurado. Essa é a cura que o Salmo oferece. Não uma cura emocional superficial, mas uma restauração espiritual profunda. Porque o coração que volta a ouvir Deus, volta a viver. E quem sente essa voz uma vez, jamais esquece. Porque ela não vem para confortar o corpo, vem para libertar a alma. A voz que cura ainda fala. E se você silenciar agora, talvez perceba que ela nunca parou de falar com você. O alinhamento com o propósito, quando a direção divina se revela, quando a mente se aquieta e o coração se abre, algo extraordinário acontece. A direção de Deus começa a emergir, não como um mapa pronto, mas como uma certeza interior que guia cada passo. Jesus viveu isso com profundidade. Depois de orar o Salmo, ele não recebeu uma nova revelação, recebeu convicção. Ele não saiu com todas as respostas, mas saiu sabendo o que precisava fazer. Porque a verdadeira direção divina não vem da clareza dos caminhos, e sim da paz que confirma o propósito. A ansiedade tenta forçar o amanhã.
A fé, por outro lado, permite que o amanhã nasça no tempo certo. O salmo, quando orado com o coração rendido, alinha o espírito com o plano de Deus. Ele apaga a pressa e desperta a percepção. O que antes parecia indecifrável começa a fazer sentido, não porque a circunstância mudou, mas porque você mudou dentro dela. Jesus não buscava entender o porquê, mas o para quê. E é essa transição que liberta. Há momentos em que Deus não mostra o destino, apenas o próximo passo. E é nesse passo que o milagre mora. Quando o Espírito Santo guia, ele não fala para informar, fala para transformar. É uma direção que nasce de dentro, uma voz que não dita rotas, mas ajusta o coração. Foi assim que Jesus caminhou, não com certezas humanas, mas com obediência espiritual. E cada vez que a mente tentava resistir, o salmo o lembrava. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando você ora e a paz começa a preencher o que antes era confusão, esse é o sinal. Deus está te alinhando ao propósito. O mesmo Espírito que acalmou Jesus no jardim é o que está acalmando você agora. E essa calma não é passividade, é força sob controle. É o momento em que você deixa de correr para começar a fluir. O propósito de Deus não precisa de pressa, precisa de sensibilidade. E a sensibilidade espiritual nasce quando o ruído mental cessa. O salmo que Jesus orou funcionava como um ajuste de rota. Ele não apenas trazia conforto, trazia foco. Ele o lembrava de quem ele era e de para onde estava indo. Porque o inimigo da direção não é o medo, é a distração. Talvez você não perceba agora, mas enquanto ora, o céu está te reposicionando. Deus está trocando o seu ritmo, realinhando o seu caminho, restaurando o seu foco. É por isso que às vezes ele não responde de imediato, porque antes de te dar um novo destino, ele precisa curar a forma como você o enxerga. O alinhamento com o propósito é o ponto em que a paz se torna bússola. Quando o Espírito Santo fala, não há confusão, há convicção. Jesus levantou-se daquela oração pronto, não porque sabia o que viria, mas porque sabia quem o guiava. E essa é a verdadeira direção. Caminhar sem medo porque o coração já encontrou o caminho. A mente busca controle, mas o espírito busca propósito. E quando os dois se alinham, até o invisível se torna claro. O poder da palavra falada. Declare a paz que você deseja sentir. Há um mistério espiritual que Jesus compreendia com perfeição. A palavra não apenas expressa o que sentimos, ela cria o que ainda não existe. Quando Jesus orava o salmo, ele não apenas falava sobre a paz, ele a declarava. A voz humana, quando guiada pela fé, se torna instrumento de poder espiritual. Foi com palavras que Deus criou o universo. Foi com palavras que Jesus acalmou tempestades, curou enfermos e expulsou o medo. E é com palavras que você também pode restaurar a ordem dentro da sua própria mente. Muitos oram em silêncio, esperando sentir algo para depois declarar. Mas Jesus fazia o oposto. Ele declarava antes de sentir, porque a fé fala do que ainda não é, como se já fosse. É por isso que ele dizia, a tua fé te curou. A palavra pronunciada é uma semente. Quando sai da sua boca, começa a reorganizar o ambiente espiritual ao seu redor. A mente duvida, mas o som da fé confunde o medo. Ao orar o salmo, Jesus dava forma ao invisível. O salmo era mais do que poesia, era decreto. Cada verso, uma afirmação espiritual. Cada palavra, um lembrete de que a voz da fé é mais forte do que o ruído da dúvida. Quando a palavra é falada com verdade, o céu se move. E a paz não vem como um sentimento repentino, mas como um estado criado pela vibração da presença divina dentro de você. Falar é ativar, e por isso o inimigo tenta te silenciar. Ele sabe que, quando você começa a declarar a palavra, a ansiedade perde domínio, o desespero perde força, a mente começa a obedecer ao espírito.
quando Jesus disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, ele estava entregando a última palavra ao céu. E foi exatamente nesse instante que a vitória começou. As palavras que você libera também carregam poder criador. Quando você declara: o Senhor é o meu pastor, algo muda. Quando você diz: nada me faltará, o medo se enfraquece. Quando você afirma: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a escuridão começa a retroceder, porque as palavras de fé são armas espirituais. Elas constroem dentro de você a realidade que Deus já escreveu. Por isso, não guarde a fé em silêncio. Declare-a. Fale com o coração, mesmo que a voz trema. Diga em voz alta o que você deseja sentir. Paz, confiança, direção, porque a boca é a extensão do Espírito, e quando o Espírito fala, o céu responde. Jesus mostrou que não existe libertação sem som. A libertação começa quando a palavra sai da mente e se transforma em voz. E é nesse momento que a paz que você deseja deixa de ser uma esperança e se torna uma experiência. A palavra falada é o sopro que devolve vida ao que estava adormecido. E quando ela é guiada pelo Espírito, cada frase se torna um milagre em movimento. Fale, declare, proclame. Porque o que você pronuncia com fé se torna realidade no tempo de Deus. O reencontro com o silêncio, quando a paz se torna presença. Chega um momento na jornada da oração em que as palavras cessam, não por falta de fé, mas porque a fé amadureceu. É o instante em que o silêncio, antes incômodo, se torna presença. Jesus conhecia esse ponto de transição. Depois de orar o salmo, depois de declarar a palavra, ele permanecia quieto. Não era ausência de som, era plenitude. A mente parava, o corpo descansava e o espírito assumia o comando. O silêncio se tornava morada do sagrado. Esse é o estágio mais profundo da oração, quando não há mais necessidade de pedir, porque a alma já sabe que foi ouvida. O Espírito Santo começa a agir sem palavras, e o coração entende que a presença de Deus não é algo que vem de fora, mas uma chama que acende por dentro. Jesus não buscava Deus no barulho das respostas, mas no repouso da confiança. E é ali, no centro do silêncio, que o divino e o humano finalmente se encontram. O silêncio de Deus não é vazio, é o som da transformação acontecendo. É o espaço entre a semente e o fruto, entre o pedido e o milagre. Foi no silêncio que Jesus recebeu força para continuar. Foi no silêncio que o Pai o consolou. E é nesse mesmo silêncio que você vai encontrar a força que precisa hoje. Muitos temem o silêncio porque acreditam que ele é solidão. Mas quando a oração amadurece, você descobre que o silêncio não te isola. Ele te envolve. Ele é o abraço invisível do Espírito Santo, curando o que o barulho machucou. Quando você aprende a habitar nele, percebe que não está mais falando com Deus, está em Deus. Nesse nível de comunhão, a mente deixa de ser uma fonte de ruído e se torna um canal. Os pensamentos não desaparecem, mas se organizam sob a luz da paz. O corpo não se torna imune à dor, mas aprende a atravessá-la com leveza. O tempo parece parar, e o que resta é uma profunda sensação de que tudo, absolutamente tudo, está sob controle divino. O silêncio se torna o altar onde o Espírito ministra. Ele não precisa explicar o que faz, ele simplesmente faz. O que antes era preocupação se torna confiança. O que antes era agitação se torna repouso. E nesse repouso nasce uma certeza inabalável. A paz não é a ausência de movimento, é a consciência da presença. É aqui que a oração termina, mas a comunhão começa. Jesus saiu desse lugar em paz, preparado para cumprir seu propósito, porque havia reencontrado o centro. O que o mundo não podia lhe dar, o silêncio lhe devolveu.
e é esse mesmo reencontro que Deus quer te conduzir agora. Permita-se sentir o silêncio não como falta, mas como plenitude, não como distância, mas como comunhão. Porque é nesse espaço sagrado, entre o fim da palavra e o início da presença, que o Espírito Santo fala de forma mais clara. E quando você aprender a permanecer nesse silêncio, descobrirá que a verdadeira paz não se busca, se reconhece. A oração final, o Salmo, que transforma mentes e acalma corações. Agora que o coração está quieto e a mente repousa na presença, chegou o momento de orar. Mas não é uma oração para pedir, é uma oração para alinhar. Uma oração para voltar ao centro, onde Jesus encontrou paz quando tudo ao redor parecia desmoronar. Feche os olhos, respire. Permita que cada palavra que você ouvir agora se transforme em presença dentro de você. Pai, neste momento eu entrego diante de Ti tudo o que tem pesado na minha mente. As vozes do medo, da dúvida e da ansiedade, eu as coloco aos Teus pés. Assim como Teu Filho Jesus orou, eu também oro. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mesmo quando não entendo o caminho, sei que o Teu cajado me guia. Mesmo quando tudo parece em silêncio, o Teu Espírito fala dentro de mim. Tu me conduzes às águas tranquilas. Tu restauras a minha alma, e quando o mundo grita que é impossível, a Tua voz me lembra que em Ti tudo é possível. Senhor, eu não peço que tires o peso, peço que me ensines a caminhar com leveza. Não peço que elimines o medo, peço que a Tua paz o substitua, porque entendo agora que o Teu silêncio não é ausência, é preparação, e que cada espera é um convite para confiar mais profundamente em Ti. O mesmo Espírito que habitou em Jesus habita em mim agora, e essa presença muda tudo. O ritmo dos meus pensamentos, o som da minha respiração, o peso do meu coração. O que antes era inquietação, agora é rendição. O que antes era medo, agora é fé. O que antes era confusão, agora é direção. Pai, acalma a minha mente como acalmaste o mar com uma palavra. Guia-me pelos Teus caminhos, mesmo que os meus olhos não vejam o destino. Eu descanso, porque sei que o Teu amor é o meu abrigo, e a Tua vontade é sempre o melhor lugar para estar. Oro hoje o mesmo salmo que Jesus orou, não apenas com a voz, mas com o coração. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Essa é a verdade que me liberta. Essa é a fé que me sustenta. Essa é a paz que ultrapassa todo o entendimento. Agora, Espírito Santo, permanece comigo. Habita meus pensamentos, transforma meus medos em confiança e faz da minha mente um templo onde só a Tua voz tem autoridade. Em nome de Jesus, eu declaro: a minha alma está em paz, o meu coração está firme e a minha vida está nas Tuas mãos. Amém. Se essa oração falou ao seu coração, comente: o Senhor é o meu pastor, e compartilhe este vídeo com alguém que precisa sentir a mesma paz que você sentiu agora. Porque a paz que Jesus encontrou neste salmo ainda vive, e hoje ela encontrou você.